Boa noite, muito bom poder estar com vocês mais uma vez. Espero que todos tenham tido uma semana especial e que você se sinta muito bem aqui com a gente hoje. Também as nossas boas-vindas ao pessoal que nos acompanha na nossa transmissão web. Seja muito bem-vindo. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para buscarmos juntos, a cada semana, uma experiência real com Deus. Nas últimas semanas estamos acompanhando aqui a série de mensagens Na Contramão do Mundo, e cada uma das noites nós temos refletido sobre o caminho que Deus espera que cada um de nós trilhemos, em comparação com o caminho que a sociedade contemporânea nos oferece e, quando não, nos obriga a caminhar. Nós já estudamos a questão do perdão aos nossos inimigos, como conseguirmos perdoar a nós mesmos, onde encontramos poder para vitórias pessoais. E semana passada o pastor Felipe Tonasso nos falou sobre o valor da integridade num mundo onde as coisas são tão relativas e o individualismo é tão forte. Hoje nós vamos dar atenção a um dos aspectos que tem sido uma barreira quase intransponível para muitas pessoas durante a sua caminhada, a sua jornada espiritual. Hoje vamos falar sobre dúvida. Você já teve dúvidas em relação à sua vida espiritual? Preciso dizer que você não está sozinho. A grande maioria das pessoas já fez alguma das seguintes perguntas: será que Deus realmente perdoa? Será que podemos confiar na Bíblia como sendo a palavra de Deus? Como entender um Deus de amor diante de tantos sofrimentos que a gente presencia cada dia em nosso mundo? Será que a história de Jesus Cristo, sua morte na cruz, a ressurreição e tudo mais que a gente lê nos evangelhos, possui evidências suficientes para que você e eu tenhamos confiança nele? Será que Deus existe? Se você é uma das poucas pessoas que nunca teve qualquer tipo de dúvida nesse sentido, não fique preocupado, você ainda vai ter dúvidas. Dúvida faz parte da experiência humana e também da vida espiritual. Como seres inteligentes, todo ser humano que pensa seriamente na possibilidade de aceitar, seguir as orientações de Jesus Cristo para a sua vida, mais cedo ou mais tarde, terá suas questões, incertezas, se sentirá hesitante, com dúvidas. A questão aqui não é se um dia teremos ou não dúvidas em nossa vida espiritual. Essa é uma certeza. A grande questão é o que fazer para que essa dúvida não destrua por completo a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Na contramão do que as pessoas afirmam sobre a religião, Deus nos faz um convite. Em Isaías capítulo 1, verso 18, Deus diz: venham, vamos discutir o assunto até o fim. Eu acho fantástico que Deus queira gastar tempo com as nossas questões. E o que é para mim melhor ainda, se nós permitirmos, Deus pode usar as nossas dúvidas para produzir mudanças extraordinárias na nossa vida. Eu sei que talvez para alguns de vocês isso possa até soar meio estranho, mas a dúvida pode tornar-se o grande impulso que você precisa para desenvolver uma fé inabalável em Jesus Cristo. E nós vamos voltar um pouco mais à frente nesse assunto. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns mal-entendidos que existem sobre a dúvida e sobre os seus efeitos em nós. E a melhor maneira de começar a entender esse assunto, a dúvida, é pontuando exatamente o que a dúvida não é. Primeira coisa, dúvida não é o contrário de fé. Muitas pessoas pensam assim: se eu tenho dúvida, então eu não tenho fé. Só que o contrário de fé não é dúvida. O contrário de fé é incredulidade. E existe uma importante diferença entre as duas coisas. A palavra dúvida vem do latim, dubitare, que basicamente significa hesitar, oscilar entre duas possibilidades. Já do ponto de vista espiritual, a incredulidade é uma recusa voluntária em acreditar. O incrédulo não tem dúvidas, tem certezas. É uma decisão intencional em desobedecer à vontade de Deus. Um exemplo:
A Bíblia diz em Salmos: diz o insensato no seu coração, não a Deus. O incrédulo não duvida, tem certeza. Deus não existe. Duvidar é algo bem diferente. Quando duvidamos, estamos indecisos, inseguros, diante de uma decisão que julgamos seja importante e precisamos compreendê-la para tomar uma melhor decisão. Duvidar significa flutuar entre o sim e o não, entre uma possibilidade e outra. Duvidar significa contemplar essas possibilidades. Perceba algo importante aqui. É completamente possível que alguém tenha uma fé robusta, uma experiência real com Deus, e ainda assim ter dúvidas sobre certas questões da sua vida com Deus. Em realidade, as nossas dificuldades em relação a esses aspectos difíceis de serem compreendidos na dimensão espiritual não são necessariamente uma demonstração de falta de fé. Pelo contrário, a fé permite que você não tenha todas as respostas que gostaria e ainda assim confie na direção e presença de Deus na sua vida. Você tem dificuldades com isso? Parece um paradoxo para você? Talvez a Bíblia possa nos ajudar. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai encontrar verdadeiros seguidores de Deus, que em um momento ou outro da sua experiência, tiveram dúvidas, especialmente em assuntos relacionados com a dor e o sofrimento. A lista poderia ter nomes como Jó, Isaac, Jacó, José, Josué, que teve que substituir Moisés como líder de Israel. Essa lista é bem grande. E de forma clara podemos ver essa realidade na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando minutos antes de morrer, ali no alto da cruz, em desespero, disse as seguintes palavras: meu Deus, por que me abandonaste? Eu preciso da sua ajuda nesse momento. Essa pergunta, esse questionamento de Jesus a Deus, foi uma expressão de incredulidade ou de dúvida? Me abandonaste? Não consigo sentir tua presença. Me abandonaste? Se o próprio Filho de Deus passou por uma situação como essa, será que poderíamos passar pela vida imunes à experiência da dúvida? De questionarmos Deus? Um outro erro comum é que, além de a dúvida não ser o contrário de fé, dúvida não é algo imperdoável. Deus não nos condena quando nós o questionamos. Eu me lembro quando eu tinha aproximadamente uns 13 anos de idade, era um sábado à tarde, 2 pessoas de uma igreja passaram na porta da minha casa e era eu que atendia. E eu fui lá conversar com eles e eles me fizeram tantas perguntas. Eles não me falaram tanto de Deus, mas o que eles fizeram de perguntas. E na cabeça de um menino de 13 anos, toda a minha experiência religiosa se resumia numa grande interrogação. Na semana seguinte, quando eu fui na minha igreja, eu tinha uma lista de perguntas para fazer para o meu pastor. E sabe o que eu admiro? É que ninguém me falou: isso é errado, não pergunte, não tenha questões, o que você está pensando? Pelo contrário, pacientemente as pessoas me ajudaram a compreender o que a Bíblia dizia sobre todos esses assuntos. E em vez de condenar as minhas dúvidas, me ajudaram a construir respostas. Você quer ver um outro exemplo disso na própria experiência da Bíblia? De que Deus não considera a dúvida um pecado imperdoável? Pense por um instante na experiência de João Batista. Se alguém pudesse estar imune ao vírus da dúvida, esse seria João. Ele dedicou a sua vida completamente no preparo do caminho da vinda de Jesus Cristo a esse mundo. O próprio Jesus fez uma afirmação fantástica a respeito de João. Jesus disse: entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Foi João quem confiantemente declarou a respeito de Jesus quando o viu vindo em sua direção para o batismo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo após o batismo de Jesus, João testemunha os céus abertos e ele ouve a voz de Deus o Pai dizendo sobre Jesus:
Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E foi ele também quem declarou sem nenhuma dúvida: eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João tinha muitas certezas a respeito de Jesus. Mas sabe, novas circunstâncias sobrevieram a João, e agora ele estava numa outra situação, preso, aguardando o momento de sua execução. E não é difícil para nós imaginarmos que algumas dúvidas começaram a rondar sua mente. Ele começa a fazer um questionamento de tudo que ele viver até ali, e João faz novas perguntas. De alguma forma, talvez quando visitado por alguns de seus discípulos, João pediu que eles fossem até Jesus e perguntassem de forma direta, sem rodeios: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Em outras palavras, queridos, João estava dizendo: havia um tempo em que eu imaginava que você fosse o Messias, mas hoje eu já não tenho a mesma certeza. Você é o Messias. Imaginem a reação de Jesus ao receber essa pergunta de João. Talvez alguns pensassem que Jesus devia rogar para que fogo caísse do céu e consumisse aquele que um dia acreditara, mas que hoje tinha dúvidas. Jesus não fez isso, de forma alguma. Ele nunca age assim com as dúvidas. Jesus retorna aos discípulos de João e responde a eles: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que é que Jesus fez? Ele simplesmente disse: voltem lá para João e contem para ele as evidências daquilo que vocês estão vendo e ouvindo. E adivinhem só o que Jesus disse logo em seguida a respeito de João, depois de pedir que eles voltassem a ele com essa resposta. Jesus declara aquelas palavras que eu mencionei a vocês: entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Você consegue imaginar isso? Jesus disse essas palavras sobre alguém que em poucos segundos antes estava com dúvidas se ele era realmente o Messias prometido. Mas Cristo não desprezou João. Pelo contrário, Jesus acolheu a dúvida de João e o ajudou a como lidar com ela. E aqui encontramos uma importante lição para nós. Mesmo em meio às nossas incertezas, quando estamos lutando sinceramente com as nossas dúvidas, Jesus também vai acolher a mim e a você. Ele nos ajudará a lidar com as nossas questões, com as nossas inseguranças espirituais. Aqui entre nós, o que você acha que Deus prefere? Uma dúvida em busca sincera pela verdade, ou uma fé hipócrita, camuflada com falsidade e fingimento, cheia de perguntas, mas que aparenta ter segurança? O que Deus prefere? Conhecer a Deus significa ser sincero sobre os seus sentimentos com Ele. No relacionamento com Deus, é assim que a gente age, foi isso que João fez. Precisamos ser sinceros com as nossas questões. Deus vai saber lidar com elas. Um terceiro mal entendido que as pessoas têm em relação à dúvida é que a dúvida não é necessariamente um veneno para a sua vida espiritual. Pronto, pastor, só faltava isso agora, né? A dúvida tem um lado bom? Tem sim. Deus pode usar a sua dúvida para produzir uma série de efeitos altamente positivos na sua vida espiritual. Pense, por exemplo, como funciona a vacina, uma imunização. Normalmente, se usa um agente, um veneno ou um vírus, uma bactéria, para criar anticorpos, ou para criar uma versão mais fraca daquele vírus, para que o corpo humano consiga criar os anticorpos. E ao sermos vacinados, em realidade, nós estamos recebendo uma pequena quantidade da própria doença que não gostaríamos de contrair. Assim, criamos anticorpos que lutarão contra a doença quando ela nos atacar. Espiritualmente, a mesma coisa. Quando somos infectados com o vírus da dúvida, se permitirmos que Deus responda os nossos questionamentos, no final desse processo, a nossa fé vai sair fortalecida. Mas para isso, precisamos de uma atitude de humildade. A Bíblia deixa o seguinte conselho para nós: faz-me saber os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas.
precisamos de humildade. Essa é a atitude. Humildade para ouvir Deus falando conosco. Em alguns casos, talvez para atingir esse estágio, eu e você precisamos ser humilhados, quebrar o nosso orgulho, a nossa arrogância, para ouvirmos Deus falando conosco. Quando somos confrontados pela dúvida, ao buscar as alternativas, as respostas, a nossa fé acaba sendo fortalecida pela experiência com Deus. Podemos aprender muito mais através da dúvida do que através de uma fé alicerçada sobre areia movediça. Francis Bacon disse uma vez: se um homem começa com certezas, ele terminará com dúvidas. Mas se ele se satisfaz em começar com dúvidas, ele terminará com certezas. Portanto, a dúvida, em vez de algo que nos prejudique, pode ser usada em nosso próprio benefício. Mas é importante mencionar duas coisas aqui. A primeira delas: apesar desse lado positivo da dúvida, nunca é uma boa ideia desviar a nossa mente do caminho correto e intencionalmente brincar com a dúvida. Se você já tem certezas, não precisa ficar criando perguntas a respeito daquilo que você já conhece tão bem. E sempre, quando experimentarmos situações de incerteza, devemos de forma positiva buscar meios para resolver estas questões. Se não agirmos assim, a dúvida pode pouco a pouco minar a nossa fé por completo. Em outras palavras, não acaricie as dúvidas, não fique flertando com elas. Nesse momento, depois de refletir o que a dúvida não é, precisamos fazer uma segunda pergunta. Como surge a dúvida? De onde elas vêm? A dúvida, queridos, pode nos alcançar através de pelo menos 3 formas. A primeira delas, através da nossa mente. Especificamente falando de nossa vida espiritual, a dúvida pode surgir no contexto das nossas preocupações e pensamentos a respeito de nossa fé. Começamos, por exemplo, na busca por encontrar respostas racionais para justificar ou entender assuntos espirituais, como os anjos, demônios, o céu, milagres, ressurreição. Como é que essas coisas todas funcionam? Qual a explicação para isso? Pensa na seguinte cena: 2 amigos. Um crê em Deus, vai à igreja, tem a sua fé, e de repente ele se encontra com um amigo que lhe faz algumas perguntas. A primeira delas é: você crê em Deus? E aí ele responde: eu acredito. Segunda pergunta: mas por que você crê em Deus? E aí no momento em que a pessoa vai começar a explicar, de acordo com a Bíblia, as razões para a sua fé, mais uma pergunta: ah não, além de crer em Deus, você ainda acredita na Bíblia? Você acha que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que você pode ter certeza de que a Bíblia é confiável? Percebe? Em poucas perguntas, desafios à sua razão a respeito da sua fé, e a dúvida surge. E isso é natural, é um caminho natural. Não saber o porquê daquilo em que você crê faz com que você tenha dúvidas. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser confrontado com perguntas desse tipo. Hoje nós vivemos num mundo que passa por um processo grande de secularização, e cada vez menos as pessoas entendem ou querem entender sobre o plano de Deus para a nossa vida, as orientações que Ele tem para cada um de nós. E nesse momento entra a experiência pessoal. Não é suficiente você vir todo sábado à Nova Semente. Isso tudo não resolve se você não der o próximo passo em direção a compreender melhor quem é Deus, qual a vontade dEle para a sua vida. E por essa razão nós temos aqui em nossa comunidade o programa Começos. É uma oportunidade de refletirmos no cristianismo que a gente recebeu, compará-los com o cristianismo que encontramos na Bíblia, ensinado pelo próprio Senhor Jesus. E ao encontrarmos diferenças, fazermos a crítica à nossa própria fé, buscando na história as razões para as mudanças, para a prática cristã de hoje, e encontrarmos o caminho para viver a experiência que Jesus nos aponta em sua palavra. Você é nosso convidado. Sábados às 15h, segundas e terças às 19h30, programa Começos. É uma oportunidade para termos uma experiência real com a palavra de Deus. Mas a mente não é o único meio pelo qual as dúvidas surgem.
elas também podem vir através de nossas emoções. Para um outro grupo de pessoas, a dúvida é causada não apenas por questões intelectuais, mas também pela maneira como elas se sentem. Para pessoas desse tipo, a fé às vezes é completamente construída no alicerce das emoções. Em outras palavras, uma experiência altamente emocional é tudo o que precisam para tomar uma decisão por Cristo. Mas essa decisão não dura muito. Infelizmente, não compreendem a relação entre fé e emoção. E emoção não é o alicerce seguro para a fé. Com certeza existe um certo grau de emoção na nossa fé, mas ela não pode ser construída sobre emoção apenas. Fé envolve uma decisão tomada por nosso livre-arbítrio e precisa ser desenvolvida. Fé envolve uma escolha e fé é passível de crescimento. Quando a Bíblia menciona a palavra fé, ela não está se referindo à positividade, a um desejo mágico de que as coisas se realizem. Absolutamente. Fé do ponto de vista bíblico é confiança na sabedoria, na direção e na fidelidade de Deus para com cada um de nós. E confiança não surge do acaso, baseado apenas em sentimentos. Esse é o exemplo que encontramos, por exemplo, na vida de Salomão, o autor do livro de Eclesiastes. Veja a atitude dele em relação à compreensão do mundo e da espiritualidade. Ele escreve: por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Para tentar compreender as realidades espirituais, Salomão se dedica a investigar, a buscar, a dar base sólida para a sua fé, para o seu relacionamento com Deus. E amigos, nós precisamos construir um relacionamento desse tipo com Deus, íntimo o suficiente, através de sua palavra, para que a nossa fé não seja fideísmo. Creio porque creio, mas não tenho razão para crer. Por outro lado, a dúvida também pode desenvolver-se de forma mais forte na vida daquelas pessoas que foram emocionalmente atingidos na sua experiência passada. Se, por exemplo, alguém sofreu o abandono de seus pais, algum tipo de abuso, falta de amor, de afetividade em algum momento da sua vida, muito provavelmente essas pessoas podem vir a ter dúvidas sobre o amor de Deus por elas. Isso não significa que todos que sofreram traumas emocionais serão ateus, mas indica que algumas pessoas são mais suscetíveis em desenvolver desconfiança no amor de Deus. Não enxergam o amor paterno de Deus por eles. Onde não existe confiança, a dúvida surge. E um terceiro meio, através do qual a dúvida pode surgir na nossa vida, é através da nossa vontade. Mente, emoções e a vontade. A dúvida pode surgir através do exercício do nosso livre-arbítrio, através das escolhas que fazemos. Por exemplo, dúvidas podem multiplicar-se grandemente se alguém toma a decisão intencional e deliberada de continuar por um caminho que sabe que está errado, que é contra a vontade de Deus. E isso vai gerando um processo. Resultados diretos de uma decisão como essa implicam na formação de um vácuo, de um distanciamento entre Deus e nós, porque estamos indo na direção contrária do que Deus espera de nós. E quando o pecado cria esse vácuo em nós, e nós não conseguimos mais enxergar Deus, gera o espaço para dúvida na nossa experiência. Outra questão, além dessa distância de Deus, é que começamos a sofrer do orgulho no momento em que nos afastamos de Deus. Ou melhor, quando nos tornamos independentes de Deus, dúvidas surgem na nossa mente para justificar as decisões que tomamos longe de Deus. Distância de Deus, orgulho. Em outras palavras, usamos a dúvida como desculpa para agir contra o conselho de Deus para a nossa vida. As dúvidas justificam os nossos erros. E aqui é válido lembrar que a dúvida também é colocada na nossa mente pelo inimigo de Deus. A Bíblia claramente o chama de diabo. E na descrição de Jesus, é aquele que foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira.
Queridos, este inimigo de Deus sussurra distorções, semeia dúvidas em nosso coração e dessa forma quer nos levar a tomarmos uma decisão contra Deus e criar em nós incredulidade. Mas nenhum de nós precisa temer os seus ataques, porque a Bíblia também afirma que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Até aqui, nós vimos o que a dúvida não é e como a dúvida surge na experiência espiritual das pessoas. Mas agora eu gostaria de sugerir a vocês também pelo menos 3 passos que podem ajudá-los a vencer a dúvida cada vez que ela surgir na sua vida, na sua experiência com Deus. A primeira delas é: descubra a razão de sua dúvida. Esse primeiro passo envolve um diagnóstico da nossa própria experiência na busca pela razão das nossas dúvidas. A gente viu agora que os meios pelos quais as dúvidas surgem é através da mente, da emoção, da vontade, e vai ser muito importante e te ajudar muito se você conseguir identificar a raiz das suas dúvidas. Nesse momento que você está lutando com um assunto, será apenas uma questão intelectual? Você quer descobrir a verdade sobre isso? Entender melhor? Ou será que a dúvida que tanto te aflige nesse momento está relacionada com alguma experiência difícil que você viveu no seu passado? Ou então, será que a sua dúvida está envolvida com práticas contrárias às orientações de Deus? Você tem se afastado dele e então tem feito uma série de perguntas para tentar justificar as suas decisões? Um outro aspecto é a compreensão correta do que é fé. Falamos um pouquinho sobre isso, mas muitos, para aceitar a direção de Deus na sua vida, querem receber uma prova incontestável, absoluta, a respeito de Deus. E queridos, eu e você precisamos reconhecer que a existência de Deus não pode ser completamente comprovada dentro de um laboratório, mas também não pode ser refutada dentro de um laboratório. Existe uma imensidade de evidências que apontam convincentemente para a realidade de Deus. Mas nessa área precisamos dar o passo da fé, que significa confiar nele. E a Bíblia diz a respeito da fé que sem ela é impossível agradar a Deus. Não vamos ter todas as respostas. Precisamos da fé. Segundo passo, peça auxílio de Deus. Além de entender a origem da sua dúvida, vá a Deus. Ou então a outras pessoas que possam te aconselhar de forma espiritual. Seja honesto com Deus, assim como foi aquele pai que teve o filho dominado pelo maligno, quando foi pedir a ajuda de Jesus para solucionar aquele problema na sua vida. Ouviu dos lábios de Jesus: tudo é possível ao que crê. Diante da orientação de Jesus, o homem respondeu: eu creio, Senhor. Mas logo em seguida, chorando, pediu a Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. Honestidade em saber que tenho dúvidas e que preciso da ajuda de Deus. Precisamos aprender a nos voltar para Deus em busca de ajuda em toda circunstância, não como última opção. Às vezes, depois que a gente já tentou de tudo, é que a gente vai até Deus, querendo dele uma solução. Não, faça de Deus a sua primeira opção. Busque a orientação de Deus antes. Peça a Ele que dirija você às respostas que tanto está buscando. Peça a Ele que dê a você sabedoria necessária para compreender o que de fato você precisa. Peça a Ele que a sua fé seja fortalecida. Não importam as circunstâncias que estejam ao seu redor nesse momento. Peça a Ele. Lembre-se da orientação de Davi: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Além disso, além de pedirmos o auxílio de Deus, um terceiro passo para resolvermos as nossas dúvidas: exercite a sua fé em cada oportunidade. Sabe, a melhor maneira de desenvolver a nossa fé é através dessa experiência pessoal. Eu e você podemos ler sobre a fé, podemos ouvir mensagens a respeito de fé, podemos ver a vida de fé de outras pessoas, mas nada disso substitui a sua própria experiência de fé com Deus.
a melhor maneira de aprender algo é fazendo. Você se lembra quando aprendeu a andar de bicicleta? Todos aprenderam, né? Na teoria é muito fácil. 2 rodas, você imprime velocidade, que te ajuda com equilíbrio, e aí é só com as 2 mãos no guidão dar o direcionamento. Mas até conseguir andar com a bicicleta sem a rodinha de trás, leva um tempo. Porque teoria e prática não são a mesma coisa. Precisamos de uma, mas precisamos também da outra. E dirigir um carro? Você se lembra? Senta no banco do motorista, vê se o câmbio está desengatado, dá a partida, aciona a embreagem, engata a primeira marcha, dá seta, tem gente que não dá seta, né? Olha nos retrovisores, vê se está no momento apropriado, engata a primeira marcha, lentamente solta a embreagem, aperta o acelerador, até que o carro se põe em movimento. Fácil, né? Precisa ver a primeira vez que eu fiz isso. Quebrei a lanterna do carro do meu pai. A melhor maneira de aprender algo é fazendo. E a melhor maneira de confiar em Deus vem da decisão diária de submeter a nossa vida toda, tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, nas mãos de Deus. E você pode até ler sobre Ele, pode observar a experiência das outras pessoas com Deus, mas no fim, o que vai ser determinante no seu momento de dúvida é a sua própria experiência com Ele. Davi também nos escreveu algo. Ele diz no Salmo: provem e vejam como o Senhor é bom. Davi não está falando de uma teoria, não está falando de um estudo, de uma compreensão. Davi está falando de uma experiência real com Deus. Quando a dúvida chegar, será muito mais fácil superá-la ao concentrar nossa atenção no conhecimento que temos de Deus, não apenas teórico, mas principalmente o conhecimento prático, o relacionamento, a vida com Deus, através de uma experiência diária com esse Deus. Antes de terminarmos e nos despedirmos essa noite, eu gostaria apenas de mencionar que também precisamos reconhecer nesse papel da dúvida as nossas limitações. Eu e você somos seres finitos, mentes limitadas. Portanto, nenhum de nós pode querer entender absolutamente tudo sobre um Deus infinito e ilimitado. Eu me lembro da história de um menino brincando na praia. Sabe, quando você leva o baldinho, a pá de areia, e começa a revolver de um lado para o outro, e ele, em vez de construir um castelo, construiu um buraco. E quando ele achou que já tinha feito um bom trabalho e tinha um grande buraco de areia, o pai percebeu que a brincadeira ganhou outro rumo. Com o balde vazio agora, ele corre vez após vez até a beira do mar, enche o balde de água, volta e despeja no buraco. E depois do menino fazer esse percurso algumas vezes, o pai se aproxima da brincadeira e pergunta: o que você fez aí, filho? É uma piscina? O que é isso? Um lago? E o menino responde: não, pai, eu estou indo lá pegar aquela água porque eu vou pôr ela todinha aqui dentro. Às vezes nós somos como esse menino, tentando colocar aquilo que não cabe dentro de nós de uma vez só. Deus é maior do que eu e você. E Ele tem respostas que eu e você não temos, e nem temos condição de ter, talvez, ainda nesse momento. É Ele mesmo quem diz, em Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em muitas situações, podemos ver nossas dúvidas dissipadas com o passar do tempo. Deus vai nos respondendo, através do nosso amadurecimento espiritual, do nosso crescimento. E certezas vão tomando lugar das dúvidas. Mas, em alguns casos, algumas perguntas vão ter que esperar pelo momento em que nós vamos ver as coisas de outra maneira. Quando teremos a oportunidade, quem sabe, de levantar nossa mão e finalmente dizer: Senhor, aqui, eu tenho uma dúvida. Está em minha mente há muito tempo, me acompanhou durante toda a vida. E quem sabe nesse dia você vai poder levantar sua mão e perguntar o que você quiser. Então,
qual vai ser a sua primeira pergunta? O que é que você vai querer ouvir dos lábios do Senhor? Talvez porque pessoas boas sofrem? Quem é o Espírito Santo? Porque o Senhor esteve em silêncio naquele momento de grande sofrimento na sua vida? Uma coisa eu posso garantir a vocês: nesse dia, o meu braço vai estar para cima. Eu tenho algumas perguntas para fazer para Deus, que muito provavelmente, em toda a minha vida, não vou encontrar respostas. Mas eu também posso garantir a vocês que as minhas inquietudes não vão abalar a minha confiança em Deus. E naquele dia, eu e você teremos a experiência que Paulo descreveu. O que agora vemos como uma imagem confusa num espelho. Mas depois veremos face a face. Agora eu conheço somente em parte. Mas depois conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. Todos nós temos as nossas dúvidas. Na verdade, se tivéssemos respostas para todas as nossas inquietações, não haveria espaço nem para fé, nem para esperança. E nunca se esqueça do seguinte: vez ou outra na nossa experiência, podemos nos sentir perplexos diante de alguns mistérios da vida. Mas eu posso dizer com toda certeza para você: não existem mistérios para Deus. A mais profunda escuridão é como se fosse sol de meio-dia para o conhecimento de Deus. Ele sabe cada um dos mistérios da vida. E pode ser que não tenhamos todas as respostas que queremos hoje na nossa vida. Mas também é verdade que dia após dia podemos conhecer melhor o Deus que tem todas as respostas. E no momento certo, a resposta vai ser sua. Essa noite eu gostaria de pedir uma bênção especial de Deus para você. Para que na sua vida de fé, diante das dúvidas que você se deparar ao longo da sua caminhada com Deus, você aprenda a ter paciência e esperar nele. Ele vai agir na sua vida. Você ora comigo? Bom Deus, essa noite nos colocamos diante de um assunto que é a realidade de muitas pessoas. Talvez de alguém que esteja hoje aqui lutando com dúvidas. Perguntas que aparentemente se multiplicam sem respostas. Mas hoje nós estamos diante de um Deus que não se abala com as nossas dúvidas. Pelo contrário, nos acolhe e aproveita das nossas questões para colocar dentro de nós fé e confiança em Cristo Jesus. E eu te peço, Senhor, que dia após dia na nossa experiência contigo, o Senhor nos guie às respostas que nós de fato precisamos. E aqueles mistérios da vida, aquelas situações para as quais não compreendemos como o Senhor funciona nestas situações, nos ajude pela fé, Senhor, a esperarmos um momento em que teremos todas as respostas. No momento da história humana, em que as coisas estarão claras, e que assim como somos completamente conhecidos por Ti, nada de nós está escondido de Ti, também poderemos compreender a vida e a forma como o Senhor nos conduziu passo a passo da nossa história. Cuida de nós, protege-nos em nossas dúvidas e nos faz cada vez mais parecidos contigo. É o nosso pedido, é a nossa oração aqui esta noite. Em nome de Jesus.